Olá, bem-vindos todos e todas a um canal onde você tem mais saúde interna do que imagina existir. Escolhi compartilhar com vocês hoje uma mandala por dois motivos especiais. Um é quando tem saúde no inconsciente, como é, que cores tem, que forma tem, enfim. E mais ainda, um processo terapêutico normalmente tem começo, meio e fim. É importante lembrar que, como recurso que revela mesmo conteúdos lá do seu mundo interno, isso também fica claro quando a pessoa genuinamente completou aquele momento, completou aquele ciclo. Ela está inteira, ela está com os conteúdos elaborados e ela está pronta para finalizar também o processo terapêutico. Então, se você olhar para essa mandala, a primeira coisa que a gente observa é que ela é bastante harmônica, vamos pensar assim, bastante geometrizada também. E na mandala terapêutica faço questão de colocar que nenhum instrumento é usado. Então, não tem compasso, não tem transferidor, não tem régua, sempre realizada da forma mais espontânea possível. Assim que a pessoa termina de desenhar, o primeiro movimento é ele olhar para a imagem e ir trazendo o que isso traz para ela, que impacto tem essa imagem. Então, olhando para a mandala, a primeira coisa que ela disse é: me cai bem, eu sinto uma leveza, eu sinto uma alegria olhando para essa imagem. E ela olhava assim mais em detalhes e me dizia: a coisa que eu mais gosto de olhar é que, se você observar, Miriam, as pétalas não são perfeitas. Então, a pétala laranja, se eu realmente fosse até o fim, ela sairia do círculo. Tem umas com mais manchinha, menos manchinha, uma mais gordinha, outra assim. Mas me dá uma sensação tão boa que, mesmo com as imperfeições, tá tudo harmônico, tudo tá integrado, faz parte. Isso é muito confortável para mim. Uma mandala que surgiu também de um fim de ciclo num momento específico da paciente. Ela terminou um doutorado e, junto com isso, não era só o término do doutorado, mas eram também muitas questões internas que vinham já de um longo tempo bem trabalhadas e bem elaboradas. Para além do que ela trazia, que trazia alegria, tinha bem-estar, dava uma sensação muito gostosa no corpo, tem também o que a própria mandala revela. Então, quando você olha para a mandala, como ela é geometrizada, ela tem um eixo vertical e horizontal bastante estruturado, e o inconsciente, quando traz assim, ele conta que é real, que algo de harmônico, de constituído, tá mesmo pronto lá dentro. Então, primeira coisa, o que ela fala e o que a gente vê tem uma coerência, tem uma interligação muito verdadeira. Depois a gente tem um outro ponto que conta novamente desse bem-estar. Se você observar, a gente tem as cores primárias, tem o vermelho, o azul e o amarelo. E junto com essas três cores, a gente tem as secundárias, o verde, o laranja e o roxo. Toda vez que a gente tem, as duas primárias e aquela terciária que as primárias formam, é claro, o inconsciente deixa claro que essa elaboração de conteúdo, ela realmente foi feita. A gente brinca dentro desse universo que é sempre um bom presságio. Gosto de lembrar também, que dentro da abordagem transpessoal, o Maslow vai dizer o tempo inteiro, Abraham Maslow, que é uma das nossas referências, psicólogo americano e que trabalhou com uma visão de inconsciente um pouco diferente. Para ele dizia que no inconsciente não tem só pulsão e repressão. O inconsciente também guarda a nossa criatividade, a nossa expansão, a nossa capacidade de brincar, a capacidade de criar e, especialmente, aquela pulsão transcendente, aquilo que encaminha, aquilo que leva você para o máximo da sua inteireza. Então, é bonito também de ver quando uma mandala traz mesmo, que a pessoa internamente conclui um processo, ela se sente de fato inteira nela. E se você observar, tem cor, tem vida, tem bom contato. Bom contato também é quando a gente enxerga perfeitamente a imagem. Olhando ainda para essa questão de conclusão de ciclo, quando a gente tem essa forma, as mandalas geometricamente muito bem constituídas, e principalmente quando são espontâneas, elas contam um pouco do estágio interno onde definitivamente você encerrou um ciclo, missão cumprida
E neste caso, com esse conjunto de cores e tudo, missão bem feita. Então aqui a gente tem uma dupla conclusão. A gente tem uma conclusão de um doutorado com sensação de conquista, de foco, de bem-estar. E a gente tem também essa percepção interna de que tá bom a terapia, eu cheguei num bom lugar e agora é meu momento de ir. Então, acho que é importante lembrar que o processo terapêutico tem fim. Legal também você ter a clareza de que a própria mandala revela, o inconsciente conta, agora tá bom de eu ir e viver, né? E desfrutar. Eu me auto-investiguei bastante, mas agora eu posso ir. Então, acho importante a gente trazer também esse potencial que esse recurso tem de trazer do invisível para o visível aquilo que é saudável, aquilo que é pleno, aquilo que é bem-estar. Se você tem alguma coisa bacana para contar para a gente, compartilhar também desses momentos de final de ciclo, de encerramento de terapia, como que é esse processo? Às vezes doído por um lado, porque se encerra algo que talvez tenha sido bacana, tenha sido especial, mas por outro uma conquista. Então escreve aqui para a gente, compartilha, um grande abraço e até!